O Campeonato Brasileiro chegou ao final de sua segunda rodada com apenas 3 equipes com 100% de aproveitamento. Os improváveis São Paulo, Atlético Mineiro e Santos. Enquanto que favoritos ao título patinaram feio na largada do torneio, paulistas e mineiros seguem consistentes para a terceira rodada. E a pergunta que fica é, continuarão com 100% de aproveitamento? Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Com a vitória do Santos sobre o Fluminense e do Botafogo sobre o Bahia na última quinta-feira, a segunda rodada do Brasileirão chegou ao final. No duelo dos times que jogam pra frente, o Fluminense de Fernando Diniz perdeu novamente e está no fundo da tabela do Campeonato Brasileiro, fazendo companhia ao Vasco. Que beleza! E o Calvário Tricolor pode aumentar no final de semana. Os cariocas viajam até Porto Alegre neste domingo para encarar o Grêmio, que ainda não venceu no torneio. Mas, tchê... E embora Pedro tenha desencantado contra o Santos e marcado seu primeiro gol após o retorno, vai lembrar aí que ele se recuperava de uma cirurgia no joelho, né? Os odds estão todos contra o Fluminense. Segundo o Bet365, uma vitória da equipe de Fernando Diniz paga 7,50 por 1 contra 1,50 por 1 para a possibilidade de vitória do Grêmio, que ainda não engrenou na temporada e fez uma partida preguiçosa contra o Avaí na última quarta-feira. Empate em 1-1, né? Gente! Por conta de todo esse contexto, embora improvável, o empate não é uma possibilidade a ser descartada. A hipótese dupla de vitória ou empate do Grêmio fecha em 1,10 por 1 e é uma aposta segura para este jogo. O Santos, por sua vez, leva seus 100% de aproveitamento para medir forças contra o CSA, que nesta semana arrancou um vigoroso empate contra o todo-poderoso Palmeiras, que segue na batida de jogo bom, jogo ruim, né? O Palmeiras não pega 2, 3 jogos bons em sequência de jeito nenhum, né? Que desgraça. O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha. Embora tenha uma queda por complicar jogos considerados fáceis, o Santos é franco favorito para o embate contra o CSA. A vitória do Peixe fecha em 1,66 por 1 contra 5,25 por 1 para os donos da casa, que tentarão surpreender, é verdade, mas não deverão encontrar a mesma moleza que o Palmeiras deu, né? Que a tiriça do Palmeiras estava difícil, viu? Olha só. Você assistiu o jogo? E com isso eu mantenho a minha fé de que o Santos de Roger Sampaoli seguirá 100% no Brasileirão, pelo menos por mais uma rodada, né? Glória a Deus. 100% aliás que o São Paulo pode perder neste domingo. O tricolor do Morumbi recebe o Flamengo, que vive um momento complicado e precisa dar uma resposta em campo ou não, vai saber, né? Com Abel Braga questionado e à beira da demissão, o rubro-negro não convenceu. E o dilema da diretoria irritada com a derrota para o Internacional na última quarta-feira é se demite Abel Braga antes do duelo decisivo contra o Peñarol na próxima quarta-feira pela Libertadores ou se espera pela pausa para a Copa América para decidir o que vai fazer da vida, né? O duelo neste domingo será decisivo para o futuro de Abelão. E os odds estão contra ele e o seu Flamengo, né? Sério? Jogando em casa, a vitória do São Paulo está em 1,80 por 1, enquanto que o triunfo do rubro-negro fecha em 4,50 por 1. A lógica diz para acreditar no favoritismo dos donos da casa, mas eu arriscaria acreditar em Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro no confronto contra a defesa do São Paulo, que gosta de dar um vacilo também, né? Ele acha que ele é bom ainda, hein? Mesmo que parte do elenco do Flamengo não fale mais a mesma língua que Abel Braga. Eu faria essa aposta de risco na vitória do Flamengo, né? Mas se você prefere jogar na segurança, a hipótese dupla de vitória do São Paulo ou empate fecha em 1,20 por 1. É uma aposta mais segura. Eu arriscaria, mas você não precisa fazer o mesmo que eu. Sério? E já que falamos dos times com 100% de aproveitamento no Brasileirão, o Atlético Mineiro encara o Ceará no próximo sábado no Castelão. É um jogo perigoso para o Galo. O Vozão perdeu na última quarta-feira, mas não é uma equipe ruim e joga muito bem em seus domínios. Tanto que o Bet365 indica o Ceará como favorito para o jogo, com odds em 2,37 por 1 contra 3 por 1 para a possibilidade de vitória do Galo, que foi bem nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, joga melhor que nos tempos de Leverkusen, mas deve perder seu bom aproveitamento no Castelão. A hipótese dupla de empate ou vitória do Ceará fecha em 1,40 por 1 e é uma boa aposta para esse jogo, viu?
jura? Ainda no sábado, o Palmeiras recebe o Internacional como grande favorito com odds em 1,75 por 1 contra 4,75 por 1 para o caso de vitória do Colorado. O Verdão é o grande favorito sim, mas se for a campo com a mesma preguiça que foi no jogo contra o CSA, vai tomar uma outra traulitada, né? Vai ficar feio o negócio, viu? E tome corneta da orelha do Filipão se o Palmeiras tropeçar em casa. Opa! Eu acho que voltou a turma do amendoim mais nova. Eu daria uma conferida na escalação do Palmeiras antes de arriscar o palpite, viu? Só por garantia, né? Mas é inegável, se o Palmeiras for com força máxima, ou pelo menos um time misto, com mais titulares do que enfrentou o CSA no meio de semana, as chances de vitória são grandes, não tem por que não acreditar nos odds do Bet365 e não investir em uma possibilidade de vitória aí a 1,75 por 1, né? Mas vamos ver essa escalação para garantir. Uma vergonha. Sem técnico efetivo e sonhando com Dunga, o Lanterna Vasco recebe o Corinthians e os odds estão contra o Cruz Maltino. São 2,87 por 1 contra 2,50 por 1 para o caso de uma vitória do Timão. O problema para o Corinthians é que a equipe, além de não jogar bem, mostrou um cansaço absurdo no jogo contra a Chapecoense na última quarta-feira, a vitória do Corinthians por 1-0. Fábio Carille, que está se especializando em assumir seus erros, mas não em corrigi-los, ele assume a culpa, falar que errou e tal, mas corrigir que é bom não corrige, né? Que difícil, né? Eita nós, né? É isso mesmo, é bem claro, né? Bom, enfim, o Fábio Carille deverá colocar uma equipe mista neste jogo. E se com os titulares já tá difícil pro Corinthians jogar bem, com os reservas, então, o que a gente deve ver em campo é um show de horrores, viu? Nossa Senhora! Lá na arena da Amazônia, né? Porque o Vasco, obviamente, vendeu o mando de campo porque tá precisando fazer din-din, né? Com Bruno César e Matheus Vital doidinhos para fazerem valer a lei do ex, né? Eles estarão ali à disposição dos técnicos. Vale a pena investir na possibilidade dupla, né? Ou na hipótese dupla de vitória para qualquer um dos dois times, pagando aí 1,36 por 1, né? Não é má ideia investir numa chance de vitória dos dois times, né? Qualquer um ali, você não sai perdendo. Parabéns, você é muito bom. O Bahia terá grande chance de se recuperar da derrota para o Botafogo no domingo, recebendo o Avaí. O tricolor baiano é o grande favorito, com odds em 1,57 por 1 contra 6,50 por 1 para um caso de vitória da equipe catarinense, né? É um jogo que dá para investir sem susto na vitória dos donos da casa, né? Se você quiser tentar aí um lucro maior, um placar final com mais de 2,5 gols fecha a 2,35, né? Vale lembrar que essa defesa do Bahia já sofreu 5 gols em 2 jogos, né? Curiosamente, o ataque também fez 5 gols em 2 jogos. Então acreditar aí num placar final com mais de 2,5 gols não é nenhum absurdo não, viu? Nem improvável. Eu acreditaria nisso daí sim. Depois de vencer de virada o Bahia, o Botafogo recebe o Fortaleza como favorito, pagando 2 por 1 contra 3,80 por 1 para um caso de triunfo da equipe de Rogério Ceni. Particularmente, eu acho que o Fortaleza será um time duro em casa e marromeno como visitante durante todo esse Brasileirão, viu? Como este jogo é fora de casa, vale a pena acreditar no sucesso do Botafogo, apesar do Botafogo não estar jogando tudo isso, né? Mas foi lá e venceu o Bahia de virada por 3-2, né? Não dá pra esquecer isso. Você assistiu o jogo? O Atlético Paranaense tropeçou na última quarta-feira contra o Fortaleza e vai para o jogo contra a Chapecoense no domingo como grande azarão, né? Joga fora de casa de novo, né? A Chape carrega todo o favoritismo na Arena Condá, pagando 1,90 por 1 em caso de vitória contra 4,20 por 1 no caso de triunfo do Furacão, né? Eu acho meio exagerado isso daí, viu? Eu não acho que a diferença entre os dois times seja assim tão grande, né? Eu, particularmente, investiria na hipótese dupla de vitória para qualquer um dos times, a 1,34 por 1 com o placar final abaixo de 2,5 gols, pagando 1,53 por 1 segundo o Bet365. Eu tô achando meio exagerada essa diferença de odds aí de vitória de um lado e pro outro, viu? O Chapecoense não tá com tudo desse time também não, viu? Sério? Fechamos nossos palpites. O Cruzeiro não deverá ter problemas para manter sua invencibilidade em Minas Gerais contra o Goiás no domingo. A vitória da Raposa está em 1,44 por 1, enquanto que o triunfo do Goiás paga impressionantes 8,50 por 1. Ninguém bota fé nesse Goiás na fora de casa, viu? Vale acreditar na força do Cruzeiro e arriscar o placar exato de 2-0, que paga 5 por 1, né? Caso aí o Cruzeiro vença por 2-0. Vale a pena, não é um placar improvável, não.
Sério? E com mais esse caminhão de palpites eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Chega! 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 Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e MMA. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito e fique por dentro das nossas dicas de apostas para as principais competições esportivas do mundo e para as chances de Dorival Júnior ser convidado pelo Flamengo para assumir o time no lugar de Abel Braga, que chegou ao Flamengo para substituir Dorival Júnior. Full circle, né? O ciclo da vida, né? Que desgraça que é o futebol, nossa senhora. Parabéns, você é muito bom. Assine nosso canal, deixe seu curtir, seu comentário e siga o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter para não perder um lance do seu esporte favorito. Os links estão aí no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima quarta-feira com as dicas de apostas para a rodada do meio de semana. Até lá! Tchau.